Ok, página 73 aqui, número 13. E nós estamos ainda analisando a vida e o ministério de John Wesley. Diz aqui número 13, em 1739, o famoso evangelista George Whitefield convenceu John Wesley a ir para os que não tinham igrejas. E isso foi impactante para ele. Ele não passou um tempo não imaginando pregar fora de uma igreja. John Wesley formava sociedades religiosas dos convertidos para ajudá-los espiritualmente. E ele acabou precisando pregar ao ar livre por causa disso. E ele se tornou um líder de uma dessas sociedades em Londres. O que eu imagino aconteceu é que John Wesley foi convertido mesmo, dentro da igreja anglicana. Agora o problema é que quando ele estava nos cultos da igreja anglicana, ele percebeu o povo não está recebendo o que precisa receber. E também tinha um problema de, vamos dizer, classismo. E tinha pessoas em certos lugares que não tinham acesso a um culto tradicional da igreja anglicana, por causa desse classismo, essa separação. Então, John, ele ia para essas pessoas, ganhava essas pessoas para Cristo, cantava com essas pessoas e tudo. O irmão dele também, Charles, que escreveu vários hinos que temos até no nosso inário hoje. Essas pessoas queriam coisas também, uma sociedade, eles chamavam essas reuniões de sociedades. John Wesley não chamou essas sociedades, ou as reuniões delas, de cultos. Porque na mente dele, ele não estava formando uma igreja fora da igreja, ou separada da igreja anglicana. Ele queria simplesmente ajudar as pessoas que não estavam recebendo ajuda, pessoas que entenderam o novo nascimento, foram salvas e precisavam de contato pessoal e explicações e etc. Em 1742, as primeiras reuniões de aulas foram realizadas. Essas reuniões foram a base da sociedade metodista. Ele dizia que essas reuniões eram simplesmente aulas e não cultos, porque até a morte dele, John Wesley fazia parte da igreja anglicana. Então ele não queria entrar em conflito com aquela igreja. E note isso daqui, ele essencialmente estava criando uma igreja dentro da igreja anglicana. O foco das reuniões era disciplina, oração, serviço. Inclusive, a prática era muito de fiscalizar uns aos outros. Você tá passando tempo com Deus em oração? Você está se santificando? Você está fazendo a sua parte e tudo? E era um sistema, um método de se santificar. Então, ele já tinha um método antes de ser convertido, mas para manter santidade, ele continuava com um método dentro dessas sociedades. Essas pessoas estavam entendendo a salvação pela graça, por meio da fé. Mas existia isso, e ele estava formando esses grupos e ensinando nesses grupos, com a ideia de ajudá-los assim. Mas pelo que eu entendo, ele não estava percebendo muito bem o que estava acontecendo. Milhares e milhares e milhares de pessoas estavam seguindo ele, mas ele não estava fazendo coisas como a igreja anglicana. Inclusive a igreja anglicana rejeitava ele, falava para ele em vários lugares: você não pode pregar aqui, você não pode pregar ali. Então ele precisou ir e pregar ao ar livre para as pessoas. Ele pregava para milhares de pessoas, e tinha muitas pessoas recebendo Jesus na época por causa disso. Em 1743, John Wesley publicou regras para sociedades metodistas, especificamente para pessoas no pecado não poderem contaminar as sociedades. Ele chegou a saber que tinha pessoas que se ligavam com os metodistas que estavam continuando no pecado. E ele não queria dar uma ideia para a igreja anglicana
que ele estava colocando para dentro da igreja esse pecado e aceitando esse pecado. Então ele formou regras. Eu me lembro quando nós iniciamos a nossa igreja, fundamos a nossa igreja aqui em Ouro Preto, que entrava muita gente que continuava no pecado. E algumas pessoas se membraram, outras pessoas não, mas estavam conosco. E eu, por alguns anos, eu estava ficando cada vez mais preocupado com o nome de Cristo e o nome da nossa igreja aqui, porque tinha pessoas em todo tipo de pecado que livremente frequentavam a nossa igreja e não estavam nem aí. E eu fiquei muito preocupado com isso. Eu não posso ficar permitindo isso, mas eu não queria, vamos dizer, proibir alguém de frequentar. Em alguns momentos eu conversei com pessoas pessoalmente, em outros momentos eu preguei uma mensagem muito dura contra o pecado. E vocês sabem, já perdemos muitas pessoas que frequentavam ou se membraram. Em alguns casos eu sei, é porque eu não, vamos dizer, não permitia o pecado. Eu nunca mandei ninguém embora. Eu cheguei perto, no caso de uma pessoa, ou talvez duas ou três. Mas, no geral, existe uma preocupação. Eu não estou aqui nessa terra para simplesmente colocar o mundo dentro da igreja. Eu estou aqui nessa terra para chamar pessoas para fora do mundo, para serem diferentes, porque eles recebem Jesus de verdade e querem andar em santidade. Então, quando eu vejo John Wesley aqui, ele já tinha essa ideia na cabeça dele, vamos formar esses métodos para nos santificar. Então ele escrevia regras. Pelo que eu entendi, John Wesley, ele era um homem de organização, ele sabia organizar esses grupos. Então ele pregava muito forte, pregava muito bem, tudo bem, mas ele tinha essa habilidade de organizar, e ele tinha incorporado isso em tudo que ele fazia. Em 1744, a primeira conferência metodista foi realizada. Em 1747, John Wesley começou uma série de visitas para a Irlanda. Em 1748, ele fundou a escola Kingswood, a primeira instituição educacional dos metodistas. Em 1778, ele publicou a primeira edição da revista mensal O Arminiano. Talvez você deva marcar na sua folha aí o nome que ele mesmo escolheu para essa revista, O Arminiano. Agora, isso já mostra a ênfase dele. John Wesley tinha entrado em conflito com George Whitefield, o amigo dele, por causa do calvinismo do George Whitefield. John Wesley queria distinguir o lado dele do grande despertamento, ou seja, a Inglaterra e a América daquela época estavam passando por esse grande despertamento, pessoas recebendo Jesus, pessoas nascendo de novo, etc. E John Wesley e George Whitefield, eles eram amigos, eles serviam a Deus ao mesmo tempo, e foi o George Whitefield que influenciou John Wesley a pregar para as pessoas fora da igreja anglicana. Só que durante esse avivamento, havia uma separação doutrinária ou de crenças entre os dois. E John Wesley chegou a ser uma coisa e George Whitefield outra coisa. John Wesley, arminiano. George Whitefield, calvinista. Bem diferente em certos pontos, em outros pontos não. Quando você analisa muito bem o arminianismo e o calvinismo, você nota que os dois falam que a salvação é pela graça por meio da fé. Que você tem que nascer de novo, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas daí chega a questões sobre predestinação, ou se todo mundo pode ser salvo, etc. E daí há uma diferença, e a diferença leva um grupo a ver a conclusão da outra crença do outro grupo como algo perigoso. Então, esses que eram amigos começaram a ter uma interação não muito legal. E, na verdade, para falar a verdade, quando eu estudo essa briga entre os dois,
Eu vou dizer que o George Whitefield, que enfatizava graça, ele demonstrava mais graça do que o John Wesley. Mas eu entendo o ponto de vista dos dois, eu entendo porque um enfatiza isso, o outro enfatiza a outra coisa, mas não ficou muito legal essa situação. Isso não quer dizer que eles se tornaram inimigos totalmente. Na verdade, se eu não me engano, George Whitefield, ele morre primeiro, e John Wesley vai e ele prega. Não, John Wesley morre primeiro, e depois George Whitefield prega no funeral dele. Inclusive, se eu não me engano, alguém falou para George Whitefield: você acha que John Wesley vai estar no céu? Ou você vai ver John Wesley no céu? E George Whitefield disse, em inglês, eu falo inglês, ele disse, me lembro que eu estudei, ele disse: não, eu não vou ver John Wesley no céu. É porque ele vai estar tão perto do trono de Deus, e eu tão longe do trono de Deus, que eu não vou poder ver John Wesley. Eu acho interessante por causa da briga, mas George Whitefield, ele percebeu, não, ele nasceu de novo, ele está servindo muito a Deus, e ele não queria essa briga, mas é o que aconteceu. Então John Wesley, ele escreveu essa revista, o Arminiano, para dizer: olha, esse movimento está acontecendo, mas o meu lado é arminiano, ok? Então tem esse outro movimento. Por causa disso, existia no início da igreja metodista, metodistas calvinistas. George Whitefield, ele era calvinista, ele era metodista, ele fazia parte do mesmo grupo. Hoje é difícil imaginar metodista calvinista assim, mas naquela época existia isso. Em 1784, a primeira organização oficial da igreja metodista nos Estados Unidos ocorreu em Baltimore, Maryland. Meus filhos vão conhecer esse lugar. Chama-se a Igreja Episcopal Metodista. Em 1939, essa igreja, a Igreja Metodista Protestante e a Igreja Episcopal Metodista do Sul se uniram para formar a Igreja Metodista. Em 1968, a Igreja Metodista se uniu com a Igreja dos Irmãos Evangélicos Unidos para formar a Igreja Metodista Unida. Bom, agora vamos voltar para a época de John Wesley. Após a Revolução Americana, de 1774 a 1783, muitos pregadores britânicos voltaram para a Inglaterra. Em 1784, após John Wesley não conseguir a ordenação dos pregadores dele pela igreja anglicana, para que ele pudesse enviá-los para a América, ele mesmo decidiu enviar homens das sociedades dele. Ele também declarou que as sociedades dele funcionavam fora da igreja anglicana. E agora nós estamos vendo como o movimento do John Wesley cresceu muito. E ele notou, nós sabemos, em 1776, o povo da América declarou a sua independência e acabou formando o que se chama hoje os Estados Unidos da América, dizendo: nós não precisamos pagar os impostos exigidos pela Inglaterra, porque nós não temos representação, nós não podemos voltar lá, então nós não queremos pagar esses impostos. Deu a guerra revolucionária da América, e muito missionário britânico, por causa do conflito e tudo que aconteceu, decidiu voltar para a Inglaterra. John Wesley, ele ainda queria evangelizar. Então, ele que não queria sair da igreja anglicana, ele falou: então, por favor, igreja anglicana, essas pessoas foram formadas nas minhas sociedades, ordena essas pessoas para que possam ir para a América. E a igreja anglicana, que já dava tanto problema para ele, falou: não, nós não vamos fazer isso.
Daí, ele decidiu tomar a responsabilidade e fazer a parte dele para poder mandar missionários para os Estados Unidos. E nessa época, ele basicamente declarou, como nós vemos aqui, letra C, que as sociedades dele não funcionavam com a igreja ou pela autoridade da igreja anglicana. Então, novamente, ele não especificamente fundou a igreja metodista. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo como havia uma brecha, uma divisão que crescia e crescia e crescia, e ele acabou fazendo coisas sem a autoridade da igreja estatal da Inglaterra. Então, não, nós vamos fazer isso. Em 1791, John Wesley faleceu. Estima-se que John Wesley viajou mais do que 400 mil quilômetros e pregou 40 mil sermões. A sociedade dele acabou espalhando o evangelho. Ele tinha uns 120 mil seguidores. E talvez isso não pareça tão grande quando hoje tem youtuber que tem milhões, mas vamos nos lembrar da população do mundo naquela época era muito, muito menos do que a população de hoje, muito menos. E além disso, ele não tinha YouTube, ele não tinha nada disso. Era por viajar de cavalo, ou seja que for, de um lugar para outro, pregando. E parece que com tudo que tinha acontecido com a igreja católica, depois a igreja anglicana, e como depois da reforma as pessoas esfriaram, que o povo tinha um certo entendimento. Eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso da salvação, mas o povo não tinha entendimento de como ser salvo pela fé. E quando esses homens foram transformados, John Wesley ou George Whitefield e outros, eles começaram a pregar, o povo abriu os ouvidos com toda a atenção, querendo ouvir e ouvir. Eu sei que George Whitefield, por exemplo, ele pregava para grupos enormes por bastante tempo e ninguém falava nada, o povo ficou atento. E hoje vocês sabem como que é tão diferente tentar realizar um culto simples, que é só enfatizando a pregação da palavra, e as pessoas querem música, querem show, querem algum tipo de entretenimento, se tiver comida ou um evento especial, beleza, mas só pregação, a pessoa não enfatiza ou não valoriza tanto. Eu não sei, eu fico preocupado que há muita pessoa nas igrejas que nunca nasceu de novo. Eu não sei, mas eu sei que muitos pregadores, inclusive Billy Graham, que eu tenho os meus problemas com ele, mas ele até falou essas coisas, dizendo que eu acredito que muita pessoa que vai na igreja hoje em dia não é salva, não tem Jesus, porque não demonstra nenhum tipo de fogo do Espírito Santo, querendo realmente crescer na palavra. E a pessoa entra em um certo ritmo e está lá, e parece que Inglaterra e as colônias americanas também estavam passando por esse mesmo tipo de coisa. Era tudo muito chato. E quando John Wesley foi convertido, ele tinha tanto entusiasmo, tanto ânimo, que até isso estava chamando a atenção das pessoas, porque o pessoal da igreja anglicana aparentemente estava, dando palestras e não pregando. Tinha algo para falar, mas não tinha fogo. E John Wesley e outros começaram a pregar algo diferente, de um jeito diferente. E era impactante. Ele tinha mantido as sociedades metodistas dentro da igreja anglicana, mas após a morte dele, os metodistas se separaram dela. A igreja metodista então se organizou oficialmente fora da igreja anglicana só após a morte do seu fundador. Na América, que na verdade se tornou os Estados Unidos, a igreja metodista era pequena, mas no próximo século, o século XIX, se tornou a maior igreja dos Estados Unidos, a igreja metodista. Hoje, a maior denominação de lá é a igreja batista.
E Deus permitir, nós vamos estudar essas pessoas, mas antes era a igreja metodista, né? Então, rapidamente cresceu essa igreja. A doutrina principal de John Wesley, nós notamos algumas coisas aqui. A salvação é para todos. Essa era uma coisa que ele tinha contra o ensino de dupla predestinação que George Whitefield, ele acreditava, porque se Deus escolhe somente um certo grupo para ir para o céu e não escolhe outro grupo, então o evangelho não é para todos. Jesus não morreu por todos. O sangue de Jesus não foi derramado por todos, somente para um grupo. E John Wesley não aguentou isso. Página 75. É essencial nascer de novo, e eu quero muito enfatizar isso. Eu não concordo com tudo que o John Wesley enfatizava, que ele pregava, mas ao mesmo tempo eu fico super feliz que ele enfatizava esse ponto. Você tem que nascer pelo Espírito, você tem que nascer de novo, isso é essencial. E na verdade, quando você pensa nisso, alguém tem que entender tudo sobre todo tipo de doutrina para ser salvo? Não, isso não é necessário. Pelo que eu entendi, em certas épocas do mundo, pessoas nem tinham acesso ao livro de Romanos, mas ouvindo a pregação do Evangelho, essas pessoas foram salvas e nunca nem tiveram o livro de Romanos, que é o livro da salvação na Bíblia. Eu posso ver uma criança, a criança ouve o Evangelho que eu prego, a criança nem sabe ler muito bem, mas ouve e percebe é pecador e percebe que precisa de Jesus e acaba confessando Cristo, recebendo Ele como seu Salvador. Essa criança não entende tudo que eu entendo. Você não tem que ser teólogo. Então, é possível que John Wesley tenha uns erros na doutrina dele, que até tem a ver com coisas importantes, e ainda ser salvo? Eu digo, claro, é possível. E se você não acredita nisso, leia o livro de Gálatas, porque eles tinham um grande problema, mas Paulo nunca fala que eles não eram salvos, eles tinham um grande erro no entendimento deles quanto à salvação. Mas ele enfatizou, é essencial nascer de novo, e ele enfatizou isso porque, quanto a ele nasceu de novo, ele foi transformado, ele pregava a salvação pela graça por meio da fé, por causa disso. Ele até enfatizou, é possível ter a certeza da salvação. Que para mim, irmãos, hoje em dia, eu não sei o que aconteceu. Quando eu evangelizo por aqui, eu vejo muita gente que fala que não é possível ter certeza da salvação. Eu estou falando de católicos, eu estou falando de metodistas, eu estou falando de assembleanos. Por que isso é? Pessoas falam para mim que é errado isso. Mas é o que a Bíblia fala. John Wesley falava, o homem tem livre arbítrio. Outra coisa, claro, que não é calvinista, mas ele enfatizava isso. E é possível o cristão ser santificado tanto que perde o estado do pecado original. Eu frequentava uma igreja chamada a Igreja do Nazareno, não é batista. E essa igreja, pelo que eu lembrei, saiu da igreja metodista. E essa igreja também pregava que você pode chegar a um ponto de basicamente não pecar mais. O termo disso é perfeição cristã ou total santificação. E John Wesley, eu não lembro muito bem, mas pelo que eu entendi, quando ele estava basicamente morrendo, ele falou que ele chegou a esse ponto, mas naquele ponto não tinha como pecar, porque ele não conseguiu fazer muita coisa. Pelo que eu lembrei da história dele, mas ele tinha essa ideia, se você ficar se santificando e seguindo esses métodos, você vai poder chegar a um ponto de não pecar. Você vai ter, eu não sei, a habilidade de eliminar ou o pecado original, ou o estado do pecado original, ou a influência, o poder do pecado original. Os luteranos e outros nunca concordaram com isso. Eu não concordo com isso. Quando eu leio Romanos, eu não vejo uma brecha, ou talvez brecha não seja a palavra certa, mas eu não vejo um lugar na Bíblia que diz o salvo pode chegar a um ponto de nunca pecar mais. Eu não vejo isso. Eu não conheço ninguém assim. Eu amo o meu pastor, acho um sincero homem de Deus mesmo,
Mas eu sei que ele peca porque ele já pediu perdão. Eu estava presente, né? Nós precisamos reconhecer que esse homem, eu creio que ele foi usado por Deus, poderoso no ministério. Muitas pessoas receberam Jesus por causa dele. A igreja metodista, pelo menos naquela época, realmente cresceu e influenciava muito bem o mundo para as coisas de Deus. Mas ele não ensinava tudo certinho. É possível perder a salvação. Essa é uma das coisas que ele acreditava que eu não consigo aceitar, né? Mas é uma ênfase e existe esse ensino até hoje, é muito forte. E há muitas igrejas que acreditam nisso e outras igrejas que não. E como eu falei para vocês, nós estamos vendo aqui a diferença entre ele, arminiano, e George Whitefield, um calvinista. E nós, como batistas, nós não estamos procurando seguir um certo homem. E nós vemos problemas nos dois lados. Porque quando lemos a Bíblia não fala tudo que os dois lados estão falando. Fala várias coisas que os dois lados falam, mas não tudo. Então nós somos biblicistas. E se a gente não tiver resposta para explicar algo, a gente fala, a Bíblia não fala, nós não falamos, nós não sabemos, nós não temos explicar. Como explicar tudo isso? E é isso que nós queremos enfatizar hoje à noite. Deus permitindo, na próxima aula, nós vamos ver o outro lado do grande despertamento, esse George Whitefield, homem muito interessante, mas uma situação diferente, e Deus permitindo, nós vamos aprender muito.